A psicologia jurídica é o campo da psicologia que trabalha na interface com as áreas do direito e da justiça. O psicólogo jurídico trabalha basicamente nas varas da infância e juventude, varas da família e sucessões, no sistema penitenciário e como perito em ações cíveis e criminais. O campo da psicologia jurídica, na verdade, é um campo bastante heterogêneo, né, a partir da intervenção dos seus operadores, né, dos seus profissionais. E também tem sobre si um certo encargo de tentar unificar um pouco essas formas de entendimento, de atuação, para fazer frente a outros profissionais com quem efetivamente nós estamos encontrando na nossa prática, né? Ou seja, o juiz, o advogado, o assistente social, né? Eles também vão construindo a ideia de o que um psicólogo dentro do campo jurídico faz a partir do encontro, né, a cada caso, né, a cada atendimento conosco. Geralmente temos trabalhado com a definição que a psicologia jurídica ela estuda os comportamentos dos atores jurídicos, né? Então, ela não se limita à instituição, a uma organização jurídica, né? A ação psicológica pode estar fora de qualquer instituição, como, por exemplo, o psicólogo clínico, ele pode ser chamado para ser perito ou fazer alguma avaliação, enfim, e essa avaliação constar do processo. No Poder Judiciário, a gente ganha uma especificidade, né? Porque aquilo que nós discutimos, avaliamos com o sujeito, se transforma num documento que, inserido no processo, ganha força de prova, prova de uma verdade que a formalidade do direito busca e que a psicologia discute. E que se tratava de um preso perigoso, no sentido técnico de periculosidade. Periculosidade no sentido técnico significa uma condição imanente própria do indivíduo, psíquica, interna dele, intrínseca às suas condições orgânicas, às suas condições emocionais, psíquicas, de personalidade. Condição esta imanente dele que o levava, vamos dizer assim, ao crime. Pelo que se inferia que ele seria como que predeterminado ao crime. Daí o famoso, né, predeterminismo ao crime, que já vem desde a época de Lombroso. Atualmente, a psicologia tem uma importante presença profissional, institucional, intelectual e política em todas as questões relacionadas à infância, à adolescência e à família. Esta área tem sido uma das mais importantes de atuação do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. O psicólogo atua participando inclusive do debate e da formulação nacional de políticas, campanhas educacionais e leis. Hoje, a presença do psicólogo nestas áreas é considerada indispensável. Enquanto grupo, enquanto construção coletiva de um saber, que nós deveríamos nos inserir nessas semanas de estudos, levando já um questionamento sobre a inserção do psicólogo na estrutura do Tribunal de Justiça e discutindo o quanto esse conhecimento poderia estar trazendo um novo olhar para essas questões e que não fosse uma prática adaptativa, uma prática de sujeição, mas uma prática de transformação dessa realidade institucional. E esta participação foi muito efetiva junto com os promotores da infância, que eram, na época, muito críticos e muito organizados. E aí o assistente social e o psicólogo do judiciário, eles começam também a dar uma contribuição histórica, não só para uma prática inserida naquela instituição, mas para os efeitos dessa prática na transformação da situação da criança no país. Tínhamos uma comissão representativa com assistentes sociais e psicólogos de todas as varas, organizando esses encontros para discutir a nossa trajetória profissional, discutir os efeitos da nossa prática e uma preocupação muito grande com alguns dilemas éticos que nós vivíamos no início da nossa carreira e da construção da nossa profissão no judiciário, que eram questões que falavam até de um certo conflito entre aquilo que nós aprendíamos na nossa Constituição, enquanto profissionais psicólogos, o nosso código de ética, e aquilo que nos era demandado pela instituição. Então, como que nós iríamos, por exemplo, fazer um acerto entre sigilo,
segredo de justiça, né? E um laudo que vai funcionar como uma prova no processo para uma decisão que pode mudar e determinar, inclusive, identidades. A influência maior foi do método clínico, né, da formação que os psicólogos tiveram, na qual o uso de, basicamente, entrevistas, testagens e observações lúdicas acabam sendo o tripé básico de instrumental para fazer esse tipo de diagnóstico de como é que a família se encontra. E, nesse sentido, é muito fácil se confundir, digamos, um enquadre clínico, uma vez que se usa esse mesmo instrumental, né, e tentar-se uma transposição desse enquadre clínico para o enquadre judiciário. E, ao meu ver, penso que existe uma especificidade do trabalho do psicólogo dentro do Tribunal de Justiça, dentro de um enquadre que não é um enquadre clínico, né? É um enquadre que deve levar em conta a questão institucional. Então, por exemplo, as pessoas que nós atendemos em vara de família, elas não foram ao Tribunal de Justiça procurando um psicólogo, né? Eles foram ao Tribunal de Justiça procurando uma sentença que eles consideram a mais justa para a demanda de direito deles. E nós começamos a perceber que a psicologia tinha um conhecimento específico desse sujeito na medida que compreendia a subjetividade como uma construção social, não apenas como um feixe de vazios, mas um feixe de possibilidades. O que é possível dentro da circunstância dessa família, dentro da circunstância de vida desta criança, buscar enquanto solução, né? Não para só um caso isoladamente, mas para uma situação problemática do ponto de vista social. E daí a necessidade do conhecimento ser interdisciplinar e da prática ser interdisciplinar. Porque a psicologia sozinha não dá conta, o serviço social sozinho não dá conta, nem o direito sozinho não dá conta. E aí nós fomos aprendendo a necessidade também do psicólogo que trabalhava no judiciário, estar no Conselho Regional de Psicologia, criando um centro de orientação, um centro de escuta, não só das demandas que vinham da própria categoria, como das demandas daqueles que eram usuários do psicólogo no judiciário. Conselho Regional de Psicologia. Nas décadas de 1980 e 1990, a iniciativa de garantir espaços de reflexão, assim como de criar práticas e parâmetros compartilhados, levaram os psicólogos jurídicos à organização associativa e política. A primeira entidade fundada foi a Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, registrada em 1992. Seu parceria com a Associação Ibero-Americana de Psicologia Jurídica para atividades acadêmicas. Este processo coroou uma trajetória de afirmação frente ao desconhecimento da realidade e da atuação do psicólogo jurídico por parte significativa dos próprios psicólogos. Além da participação em eventos internacionais, como o primeiro Congresso Ibero-Americano de Psicologia Jurídica, realizado em setembro de 1995 no Chile, e o segundo, realizado em Cuba, os psicólogos jurídicos promoveram o primeiro Encontro Brasileiro de Psicologia Jurídica em 1997, em São Paulo. Em 1999, as associações Brasileira e Ibero-Americana de Psicologia Jurídica promoveram em conjunto com a Universidade Mackenzie o terceiro Congresso Ibero-Americano de Psicologia Jurídica.